Deixa eu só iniciar a gravação aqui, para a gente iniciar a nossa aula. Pessoal, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem, com saúde, isso é o mais importante, né? Hoje nós estamos no nosso segundo encontro desse componente curricular Cinesiologia e Biomecânica, né? Por conta de um contratempozinho na aula passada, eu tive que remarcar o nosso encontro, mas creio que ninguém vai ficar... ninguém vai sair prejudicado, né? Porque eu gravei a aula e socializei lá no grupo. Talvez fique até melhor para vocês, porque vocês podem ver e rever no momento que quiser, né? Inclusive, eu socializo lá no meu YouTube, eu tenho uma página no YouTube que, assim que eu gravo as aulas, eu lanço as aulas gravadas lá. E tem aulas sobre diversas coisas, né? Diversos tipos de materiais, diversos tipos de discussões, e vocês podem estar tendo acesso lá, certo? Então, semana passada, no nosso encontro, no nosso primeiro encontro, nós discutimos o nosso tópico 1, que é relacionado a o porquê estudar cinesiologia e biomecânica, né? A nossa unidade 1. E aí nós conseguimos abordar, fazer uma contextualização histórica e conceitual do que é cinesiologia, do que é biomecânica, né? A cinesiologia, que é essa ciência que estuda o movimento do ser humano, né? E a biomecânica, que é aquela que vai empregar o estudo das forças que são geridas por esse corpo, por esse movimento, que a cinesiologia ela é algo que é macro e se relaciona com várias outras áreas, né? Inclusive, eu abordei lá para vocês que ela se relaciona com a fisiologia, a anatomia, a própria biomecânica, né? A psicologia do esporte, o treinamento desportivo, dentre outras coisas. Ou seja, a cinesiologia, ela engloba esse estudo, essa ciência, essa epistemologia do conhecimento sobre o movimento humano, e ela vai desde a anatomia até a psicologia, a sociologia, a filosofia, que retrata sobre esse movimento. Né? Então, nós conseguimos diferenciar o que é cinesiologia, o que é biomecânica. Nós conhecemos as duas, mesmo que de forma básica, mas nós conseguimos abordá-la. Né? Além disso, nós falamos sobre alguns grandes autores, né, que representam, que foram pioneiros nesses estudos, né, como Aristóteles, como Arquimedes, né? Vimos também essa contextualização histórica, social e cultural que ela perpassou na Idade Média, né, no Renascimento, quando Leonardo da Vinci começa a aprofundar a ciência sobre o estudo do movimento, né? Até chegarmos à nossa discussão sobre algumas bases, né, áreas que se relacionam com a cinesiologia, que é de extrema importância para a nossa atuação profissional enquanto processo de avaliação dos nossos alunos, né? Nós falamos aí da antropometria de forma mais bem aprofundada, mas nós vimos, dentre outras áreas que se expandem nessa questão de método de avaliação, né? Como a dinanometria, como a eletromiografia, né? E dentre outras áreas, dentre outros métodos, dentre outras possibilidades de avaliação do movimento, do corpo, dos segmentos do ser humano, né? E aprofundamos mais na discussão da antropometria. Inclusive, eu bati nessa tecla de que ela talvez seja esse método de avaliação que nós devemos dominar, né? Que nós devemos ter como, como eu posso assim, ter como domínio primordial. Porque não tem como você ser um profissional da educação física, um personal trainer, um coach, um treinador, né, um preparador físico, se você não compreende a antropometria, né? Não tem como. Então, a antropometria ela vai ser aquela área que vai nos trazer possibilidades de medidas de circunferência, de profundidade, né, de estatura e dentre outras coisas. E ela engloba ali a questão de dobras cutâneas, de perimetria, de densidade óssea, de perímetro ósseo e dentre outras coisas. Então, é necessário que a gente consiga avaliar quem é o nosso aluno hoje,
para a gente saber onde é que o caminho que ele vai percorrer e até onde ele vai chegar. E isso só é possível se a gente dominar esse conteúdo, né? E esse conteúdo, apesar de vocês terem outra disciplina mais na frente que vai falar especificamente sobre avaliação física, avaliação funcional, né? Ela é um conteúdo da cinesiologia e da biomecânica, e nós aprofundamos, e nós já discutimos aqui. Então, nós só vamos aprofundar essa discussão mais lá na frente. E para quem assistiu a aula, vocês viram que eu trouxe ainda informações que não tá no livro, né? Eu trouxe algumas informações novas a mais, porque eu achei necessário, né? Falar sobre alguns parâmetros de saúde simples que a gente pode aplicar ali, questão básica de poucos minutos com os nossos alunos, e que já é importante para que a gente possa prescrever movimento, né? Não tem como a gente prescrever movimento para os nossos alunos se a gente não compreende que é ele e a gente não compreende onde é que ele está. E uma simples utilização desses parâmetros como IMC, RCQ e índice de conicidade que eu trouxe para vocês é extremamente importante para que a gente possa já dar início às nossas discussões, às nossas práticas de prescrição de movimento, né, de periodização de treinamento para os nossos alunos, para os nossos clientes, certo? Então, hoje, partindo de toda essa contextualização, partindo de todas essas nossas discussões abordadas na aula passada, nós iremos discutir a cinesiologia aplicada ao movimento, né? Algumas discussões mais técnicas, né? Mais técnicas e que a gente precisa estar atento, porque isso engloba muito na nossa compreensão do movimento ideal que deve ser realizado, que deve ser primeiro prescrito, que deve ser pensado, né, idealizado, depois prescrito e depois executado pelos nossos alunos, certo? Lembrando que é uma discussão que é muito básica, certo, gente? Não tem como a gente aprofundar isso agora, porque é uma discussão que é um conteúdo que é muito amplo. Inclusive, existe pós-graduações, mestrados, doutorados somente nisso. E isso vai ser opcional para vocês depois, se vocês querem dar continuidade e querem aprofundarem isso ou não, né? A nossa discussão aqui ela é uma discussão básica, mas um básico que é o quê? Extremamente importante para a nossa atuação profissional. Não podemos deixar de dominar a base desse conteúdo, né? Nós somos profissionais que trabalhamos com o corpo, nós somos profissionais que trabalhamos com o movimento. E se a cinesiologia ela é essa epistemologia do estudo, da ciência, do movimento, é necessário que a gente saiba pelo menos o básico sobre ela, né? Então, temos 2 tópicos, nós vamos abordar os princípios básicos da cinesiologia e as abordagens sobre sistemas musculares. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Nessa unidade 2.1, os princípios básicos da cinesiologia, nós vamos começar abordando sobre a coluna vertebral, né? A coluna vertebral, que como vocês podem ver nessa imagem, né, ela é organizada em componentes exclusivos, que são acondicionados entre si pelas articulações, né? E que são estruturas, vocês podem ver aqui, ó, são estruturas, essa extensão aqui, que são fortemente ligadas, sustentadas, compactadas por ligamentos, né? Por ligamentos e também por emaranhado de musculaturas e tendões, para que a gente consiga ter essa sustentação do nosso corpo, né, esse controle de movimento do nosso corpo. A coluna vertebral é como se ela fosse a estrutura mãe para que o nosso movimento consiga ser realizado, né? É tanto que você vê uma pessoa que tem um problema de coluna ou sofre algum acidente e essa coluna é afetada, a primeira coisa que acontece é que ela sofre com a dificuldade de se movimentar, né? Ela sofre com essa dificuldade de realizar movimentos, seja dos movimentos mais refinados até movimentos mais bruscos, né? Então, é necessário que a gente compreenda essa relação
essa estrutura, que aqui é basicamente uma estrutura anatômica, né, da nossa coluna, para que depois a gente possa compreender todas as outras bases de movimento, né? Então, como vocês podem ver, ela é distribuída por discos, né? São vários discos, que vai ser dividida em coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar, né? São 3 estruturas. Então, ela é constituída por 33 vértebras, né? Sendo 7 vértebras verticais ou cervicais, aqui que vocês podem ver, né? 7 vértebras cervicais daqui de cima até essa linha aqui, né? Depois nós temos 12 vértebras torácicas, que pega dessa linha até essa aqui, ou seja, aquela que está localizada basicamente no centro do nosso tórax, né? Por isso chamada de torácica, e também estrutura lombar, que está relacionada mais a essa parte inferior, né? Temos 5 vértebras lombares. Além de tudo, nós temos 5 vértebras sacrais e 3 a 4 cossígneas. Então, essa é a estrutura anatômica da nossa coluna vertebral, basicamente conhecida por todos, distribuída em três etapas, né? Cervicais, torácica e lombar, e podemos acrescentar as sacrais e as cossígneas como os mais abaixo, só que essas sacrais e cossígneas, elas são vértebras que têm pouca mobilidade, né? São vértebras que têm pouca mobilidade, mas é importante para que o movimento aconteça, certo? Tem alguém levantando a mão? Qual é a dúvida? Assim, não há dúvida não, professor. Que assim, hoje em dia, muitos nos casos que o cliente está pedindo é para ajudar os treinos para conta dessas colunas, sabe? Assim, tá gigantesco. Até eu e minha esposa, a gente também tem esse problema na coluna, que é na lombar. Hoje em dia assim, o pessoal está contratando o personal trainer para trabalhar mais nessa área aí. Sim. Tem crescido muito problemas na coluna, né? Por conta do sedentarismo. O sedentarismo vai levar a isso. Por quê? Vamos pensar. Vamos ter raciocínio lógico de que se os dados de sedentarismo, de ociosidade aumenta, provavelmente o excesso de peso aumente dessas pessoas, né? Por quê? As pessoas conseguem economizar mais energia, essa economia de energia vai fazer com que ela seja sedentária e que ela consiga aumentar o peso, principalmente o peso adiposo, e a estrutura que sustenta o nosso corpo de forma que recebe toda a carga é justamente o quê? A nossa coluna, né? Além de tudo, as pessoas têm trabalhado mais sentada, não têm se movimentado muito, isso influencia. As pessoas têm tido maus hábitos, né? Do uso do celular, do uso das tecnologias digitais, isso é um fator. As pessoas têm não fortalecido essa estrutura central, isso é outro fator. Então, a primeira coisa que vai ser afetada é o quê? É a nossa coluna vertebral. As dores, as lombalgias e dentre outras estruturas que vão sendo aparecidas. Não só lombalgia, não só dores, mas também desvios na coluna, né? De lordose, de cifose, né? De escoliose, dentre outras. Né? Tem pessoas que geneticamente já nascem com essas disfunções e na maioria delas, elas conseguem conseguir, redundância, elas conseguem adquirir essas disfunções justamente por essa falta de movimento, justamente por esse sedentarismo, por essa ociosidade. Imagina aí um corpo que ele deve ter, vamos dizer, 70 quilos, e pelo sedentarismo, pela falta de movimento, pela falta de uma boa alimentação, esse cara vai estar com 100, 120 quilos. Qual a estrutura vai aguentar? Não aguenta. Né? A lombar, a coluna dele vai gritar logo. Por quê? Ele tem uma estrutura óssea que é estruturada para aguentar um determinado quantidade de peso. E aí ele vai e faz o quê? Ele exagera. Então, a primeira coisa que vai sentir é a coluna. E daí, depois da coluna, você pode ver que é joelho, né? Porque são estruturas que
são responsáveis por manter essa sustentação, de manter esse peso exagerado que as pessoas têm adquirido. Então, tudo isso é uma relação social também. Por isso a cinesiologia fala sobre sociologia, fala sobre filosofia, porque a gente precisa refletir sobre essas coisas, né? Então, se o indivíduo economiza energia, ele estoca energia, ele não se alimenta bem, ele não se movimenta, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o seu peso. E se esse peso aumenta, ele implica no seu movimento, ele implica nas suas estruturas anatômicas, né? Então tem crescido realmente essa procura, né, do personal, da nossa profissão, para que possa trabalhar nesse sentido. Mas, lembrando, tem crescido. E aí, como é que está a nossa formação para atuar com essas pessoas? Como é que está o nosso conhecimento? Será que o profissional está preparado para trabalhar com essas situações? Ele consegue compreender essas estruturas anatômicas? Ele consegue compreender esses aspectos cinesiológicos? Por isso eu digo, é importante a gente ter conhecimento. É importante que nós levamos a sério essa base de formação que você está tendo, porque nós não podemos ser apenas mais um, né? Nós precisamos ser diferenciados, porque hoje nós somos a profissão do momento e a profissão do futuro, gente. As pessoas precisam de movimento. E isso vem desde a origem do mundo. O homem sobreviveu porque ele se movimentou. E hoje o homem precisa sobreviver, viver a partir do movimento. Se ele não movimenta, ele tem uma probabilidade de óbito muito mais rápido do que aquele que se movimenta, certo? Então, tem sim crescido essa procura, e a gente precisa estar atento a essas situações. E aí, olha como vocês podem ver aqui duas visões, né, da coluna vertebral. Uma vista lateral e uma vista dorsal. Tudo isso são questões anatômicas, né? Então, olha só, a cervical, onde ela está localizada, essa parte que pega aqui do nosso pescoço até basicamente o nosso trapézio, né, onde está localizada a nossa cervical. Logo abaixo, a torácica, até basicamente perto do nosso umbigo, né, basicamente essa relação. Depois vem a lombar, que está aí encaixado no nosso quadril, e depois vem o sacro e as coxígeas, né. Vocês podem ver essa estrutura que ela tem, né. Elas são séries de discos, vocês podem ver, que são formadas são interligadas por ligamentos, né, ali, estruturas que são molares, né, uma estrutura mais, eu posso dizer, não tão óssea, né, mas que tem líquido sinovial que permite essa movimentação, e dentre outras situações, né. Aqui vocês podem ver melhor a coluna cervical, onde ela está localizada, a torácica, olha só, a lombar, né. Quem lembra aqui da lesão que Neymar teve na Copa de 2000 e... acho que foi na Copa de 2016? Não, 2014? Foi 2014 ou foi 2018? Acho que foi 2014, né? Na semifinal... 2014, né? Na semifinal, era quartas de finais, o defensor da Colômbia, chamado Zuniga, dá uma joelhada nessa lombar. Ele machucou o quê? A L5, se eu não me engano, né? Acho que foi a L5. A L5 é o quê? A última vértebra da lombar. Essa aqui, ó. Por conta de uma certa fraturazinha que ele teve aqui, ele não estava conseguindo nem se movimentar. Passou vários tempos de cadeira de roda para que depois pudesse retornar. Então, é só uma situação para vocês terem noção de como é importante a estrutura anatômica da coluna, né? O quanto ela é importante, né? E, professor, então, essa região aí, ela é mais sensível, né? Porque, assim, eu tinha um problema, mas quando eu comecei a treinar, eu vi que ficou diminuindo mais. Eu acho que, às vezes, nem por conta que você pega peso e tal, eu acho que é por postura mesmo. E essa parte, ela também é acessível porque é a estrutura central do nosso corpo, né? Então, pensando fisicamente,
essa estrutura central, ela é onde aloca a gravidade ali de sustentação, né? Então, se você não tem uma estrutura central fortalecida, a primeira coisa que você vai sentir de desconforto é ali, né? Então, por isso o treinamento, quando vocês forem estudar treinamento esportivo, né? Toda a base de treinamento, ela parte do fortalecimento do nosso centro. Primeiro você fortalece a estrutura central do nosso corpo, do corpo do indivíduo, para depois você começar a fortalecer as extremidades, né? Às vezes nós corremos o erro, não vou dizer nem erro, vou dizer nem erro porque isso depende muito de especificidade de cada indivíduo, mas às vezes a gente comete algum equívoco de focar muito nas extremidades, né, de ombro, de pernas, e às vezes acaba esquecendo do centro, né? Então, o treinamento, existem metodologias, na maioria delas, é que a gente consiga fortalecer o centro para depois a gente começar a fortalecer as extremidades, né? Por quê? Porque ali é onde está o centro da gravidade, né? Ali é onde está a concentração de carga. Quando o indivíduo senta, ele sente a lombar. Quando ele levanta o erro postural, ele sente a lombar. Quando ele realiza o movimento de agachar, levantar, ele sente também a lombar. Por quê? É justamente esse centro que precisa ser fortalecido. E às vezes a gente peca em não prescrever uma hiperextensão lombar, às vezes a gente peca por não prescrever séries de abdominais, às vezes a gente pega por não prescrever séries que trabalhem equilíbrio, flexibilidade, às vezes essas musculaturas lombares elas estão um pouco, não é que é atrofiada, mas elas estão rígidas, precisa ali de alongamentos, precisa ali de massagens, né, de liberações miofaciais, para que a gente possa equilibrar esse centro de gravidade do indivíduo. Às vezes, muitos dos alunos, eles sentem essa estrutura lombar, falando já de treinamento, né, quando vai realizar um stiff, às vezes quando realiza o próprio agachamento, às vezes quando realiza um sumo terra ou um terra. Por quê? Às vezes é porque essa estrutura ela não está fortalecida, a gente precisa fortalecer esse core, né? E às vezes você fortalece o core, tem situações que você fortalece o core do seu aluno, você fortalece a lombar dele e ele ainda continua sentindo dores lombares. E aí o que é? O problema talvez não seja só fortalecimento, talvez esteja uma musculatura que está muito rígida, que precisa de uma liberação miofacial, que precisa de uma liberação muscular ali mesmo para que ela possa se tornar uma estrutura, como posso dizer assim, leve, né, que consiga realizar um movimento sem dor. Alguém levantou a mão, acho que foram várias pessoas. Primeiro foi Maria, acho que foi Maria, não sei se foi João, sei lá. Vejam aí, quem vai falar primeiro? Professor. Boa noite, professor. Às vezes, quando eu estou fazendo o terra, ou até mesmo o agachamento, eu sinto a minha lombar. Às vezes eu até acho que é por conta, talvez, eu esteja fazendo o exercício errado. Mas, assim, não é. Eu acredito que agora o senhor falando seja justamente por falta de fortalecimento. Eu achava que muitas das vezes, quando eu estava fazendo agachamento, principalmente na barra, né, na barra livre, que seria, tipo, talvez eu estivesse fazendo o treino errado. Mas eu acredito que agora, eu vendo o senhor falando, eu acredito que é justamente por isso, por falta de fortalecer a lombar. O primeiro passo para você saber o que fazer é você avaliar. Faz uma avaliação postural, nota ali se tem algum desvio postural, vê a lombar como é que ela está. Só em observar a gente consegue perceber algumas coisas, né, na avaliação postural. O primeiro passo é isso. Se na avaliação postural não dá nada, né, você vê que está tudo ok, é falta de fortalecimento. Você vai fortalecer. Se você fortalece, né, se você deixa essa estrutura preparada e ela ainda continua doendo, aí você precisa ver, talvez até antes você precisa ver a execução do movimento. Né? A execução do movimento fala em quê? Em questão de amplitude. Às vezes você, quando está realizando um agachamento, tem pessoas que ela tem uma amplitude não tão boa, né? E aí acaba talvez passando da amplitude ideal que o seu corpo consegue realizar um movimento de forma adequada, né? Às vezes, exemplo, um agachamento, tem pessoas que conseguem agachar até 90 graus. Passou de 90 graus, você vê que já tem uma retroversão pélvica. Quando você vê que essa retroversão pélvica é aquele bumbum entrando
indo para dentro, significa o quê? Ó, a minha aluna ou o meu aluno, ele não está com amplitude boa. Eu preciso trabalhar o quê? Eu preciso trabalhar precisa trabalhar a mobilidade. Aí você vai ver a mobilidade necessária, se é de tornozelo, se é de joelho, se é ajustamento do quadril e dentre outras, né? Primeiro passo. Segundo passo, conseguiu melhorar a amplitude, tá descendo, tá agachando, tá com carga e ainda tá doendo? Olha só, vamos fazer uma liberação miofacial, porque talvez seja uma camadazinha muscular ali, já falando, miofacial mesmo, que está incomodando, né? Que está não permitindo essa estrutura de movimento acontecer. Então, o primeiro passo é o quê? Avalia. Né? Avalia a postura, vê se tem alguma coisa. Segundo passo, avalia o movimento, vê a amplitude. Terceiro passo, a amplitude está boa, a variação postural deu ok, fortalece esse core, fortalece essa estrutura. Continuou, liberação miofacial, ou ver se também tem alguma lesão, algo do tipo. Né? Vai lá, João, pode falar. Obrigada, professor. Tranquilo. Oi, tá ouvindo? Sim. Não, eu queria saber se é o famoso quadrado lombar, né? Essa região aí, né? Isso. Não, quadrado lombar é um músculo. É um músculo, mas assim, ele tem a ver com levantamento terra, movimento dos teixos, né? Sim. Solicitado nesse momento, não é isso? Sim. E se você... Quadrado lombar é uma das estruturas musculares que está presente aí na lombar. Não só ela, mas dentre outras. Só então, que, se você fortalece quadrado lombar e você não fortalece abdômen, vai continuar doendo do mesmo jeito. Vai haver desequilíbrio de força muscular e de resistência muscular. Então, é core. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Core é essa estrutura completa. É esse centro. Então, nós temos o quê? Nós temos oblíquos, nós temos o reto, nós temos infra, nós temos quadrado lombar, nós temos eretores da coluna, né? Nós temos várias estruturas musculares que precisam ser trabalhadas aí. Não somente ele, entendeu, João? Ok, beleza. Professor, em relação à postura, eu acho que isso aí também atrapalha muito, né? Porque, assim, eu acho que a minha postura não é aquela postura reta, não é aquela postura, sabe? Às vezes, por mais das vezes, eu me pego meia corcunda. Tipo, quando eu estou sentada mexendo no celular, alguma coisa do tipo, eu me pego meia corcunda. Então, eu acredito que seja também em relação à postura. Influencia muito. Porque se você é corcunda, provavelmente você está adquirindo uma cifose. Né? Tem que ver se está assim, é uma cifose. Então, é um desvio postural. Possa ser que essa cifose seja estrutural. O que é algo estrutural? Que você nasceu com esse problema. Ou possa ser que isso foi adquirido com os maus hábitos de movimento, né? Os maus hábitos do dia a dia. Então, se possivelmente você está corcunda, o primeiro passo é o quê? Olha só, isso já estamos aprofundando a discussão. Então, se você nota na avaliação postural que você está com uma leve cifose, o que é que isso subtende? Que a sua estrutura do peitoral, ela está mais fortalecida do que a sua estrutura dorsal, das costas. Então, se meu peitoral ele está encurtado, fortalecido, ele vai ser como se fosse uma rédea, ó, puxando, entendeu? Vai levar meu ombro para frente. Meu ombro vai ficar o quê? Protuso. Meu ombro vai ficar protuso para frente. Então, subtende-se já o quê? Ao seu olhar clínico enquanto profissional de educação física. Poxa, se o meu aluno ele tem um ombro protuso, ele tá com uma levezinha cifose, o que é que eu tenho que compreender? Poxa, é como se tivesse uma rédea puxando, ó, algo puxando ele para frente. Eu vou fazer o quê? Eu preciso trabalhar bastante alongamento nessa região do peitoral, né? Essa região frontal aqui dele, para que eu consiga melhorar a flexibilidade e a elasticidade dessa musculatura. E eu preciso fortalecer essa estrutura dorsal, né? Redondo menor, redondo maior, romboides, dorsais, eretores da coluna, dentre outros, para que ele saia dessa posição e faça isso aqui, ó, peitão para frente. Entendi. Né? Ou seja, dentro da medida para que também ele não fique lá com a lordose. Porque se eu fortaleço demais a estrutura dorsal dele e deixo essa estrutura do peitoral para frente, ele pode sair de uma cifose e adquirir uma lordose lá, certo? Entendi. Então, é o olhar clínico. É o olhar clínico e a compreensão da cinesiologia do que se tem que fazer para que o indivíduo melhore a sua postura primeiro. Primeiro passo é o quê? A gente descobrir as disfunções
as disfunções posturais, né? Depois que a gente descobre isso, é que a gente prescreve o movimento. Não é pegar peso por pegar. Por isso eu digo, ser personal, ser professor de educação física não é fácil. Não é fazer por fazer, pegar, arrastar peso por arrastar, 4 séries, 5 séries, 6 séries, o bichão, isso. Não, não é. Isso não é. Isso aí deixa para quem é leigo, né? Deixa para quem é ignorante fazer. Nossa profissão, a sua formação, precisa ter essa compreensão desse trabalho técnico, minucioso, de compreender quais são os desvios posturais, o que é que precisa ser alongado, o que é que precisa ter de mobilidade, o que é que precisa corrigir de função postural, e dentre outras coisas. Certo? Certo. Obrigada, professor. Alguém mais? Para a gente dar continuidade. Sei que a discussão é boa. Meu professor. Pode falar. Nesse caso, a protração do ombro. Além do alongamento na parte da frente, também treinamento das costas também ajudaria a regular essa postura? Sim. Porque se ele está protuso, é porque você precisa fortalecer essa estrutura, para que ela, como eu falei, não tem uma rédea puxando para frente, você precisa fortalecer para que ele faça isso aqui para trás. Compreende? Então você precisa fortalecer a estrutura dorsal e, ao mesmo tempo, manter esse fortalecimento do peitoral e alongar ele bastante para que aumente essa flexibilidade, essa elasticidade da musculatura. Eu mesmo, exemplo. Um caso específico meu. Eu tenho dificuldade de desenvolver meu peitoral porque, estrutural, anatomicamente, eu nasci com encurtamento do peitoral menor. Né? Eu tenho um encurtamento do peitoral menor. Então, meu peitoral, ele não desenvolve muito bem. E, além dele não desenvolver muito bem, se eu não treinar bastante, se eu não treinar de forma ideal, consciente a minha estrutura dorsal, eu corro grande risco de eu ficar cocum, de eu adquirir uma cifose por conta desses desvios musculares, né? Dessas disfunções musculares. Então, ainda sinto uma dificuldade, mas tem melhorado muito. E é um processo que é lento, não é do dia para a noite. Né? Então, o treinamento, gente, não é só peso, como eu falei, não é só prescrever o exercício. Né? O alongamento é importante, a flexibilidade é importante, né? A mobilidade é importante, tem que saber o que é que tem que ser alongado, tem que saber o que é que tem que ser treinado, tem que saber tudo certinho. E tudo começa a partir dessa compreensão da cinesiologia. Né? Então, vamos lá. Então, a coluna vertebral ela tem essa estrutura, compreendido, né, das 33 vértebras, e ela tem algumas funções importantes no nosso corpo. Né? Qual a função dela? Ela é quem vai realizar essa manutenção da nossa postura ereta. Né? Então, como eu falei, da cifose, é uma disfunção. Ela vai... Se você tem uma cifose, você não vai ter uma postura ereta. Se você tem uma lordose, você não vai ter uma postura ereta. Se você tem uma escoliose, você não vai ter uma postura ereta. Você pode ter um ombro caído, outro não, né? Dentre outras coisas. Além disso, ela vai ser importante para a sustentação do nosso peso corporal, né? E fisiologicamente e anatomicamente, ela também tem uma proteção da nossa medula espinhal, né? Nosso sistema nervoso que passa aqui, ó, por dentro dela, né? Esse líquido dentro do canal vertebral, e ela vai possibilitar a nossa movimentação, né? De cervical, lombar, vai possibilitar a nossa marcha, a nossa mobilidade corporal, dentre outros, como também equilíbrios, né? Vai ampliar a questão de força e dentre outras coisas, certo? Então, essas são algumas funções que a coluna vertebral nos dá. Partindo da coluna vertebral, agora nós vamos compreender o que é planos de movimento. Isso é extremamente importante para a gente prescrever o movimento ideal para cada pessoa. Qual ângulo, tudo certinho. Então, primeiro, a gente precisa compreender o que é posição anatômica. O que é posição anatômica, gente? A posição anatômica, e justamente essa posição, é a posição que nós fazemos a avaliação postural. Maria aí falou que tem desconforto na lombar e que acha que tem que é um pouco cocunda. Como é que você vai saber a partir dessa posição anatômica aqui? Você vai pegar o seu indivíduo,
seu aluno. Se for mulher, você vai falar, ó, ou fica de biquíni, ou então bota um shortinho curto aí de leg e um topper, né? E vai para ali para a parede, ou então você monta ali uma estrutura de rede com alguns segmentos na vertical e na horizontal, ou na horizontal e na vertical, para que você possa compreender os desvios posturais. Inclusive, tem softwares também que ajudam na avaliação postural, né, para que a gente possa olhar. Inclusive, eu posso depois sugerir algum para vocês, me lembrem, né? E aí você vai pedir para que o indivíduo fique na posição anatômica. O que é essa posição anatômica? É justamente essa posição que vocês estão vendo aqui na foto. Que é o quê? Uniformizar todas as decisões anatômicas em relação à posição constante padrão. Ou seja, você vai deixar o indivíduo em pé, em posição ereta, né? Em posição ortostática ou bípede, né? A face voltada para frente, nada de olhar para baixo, nada de olhar para cima, sempre olhando lá no horizonte, né? O olhar dirigido lá para o horizonte, os membros superiores estendidos ao lado do tronco, né? Ó, estendidos ao lado do tronco, com as palmas da mão voltada para frente, ou seja, em uma posição supinada. Nós vamos ver isso mais na frente aqui, o que é supinação, o que é pronação, né? Numa posição supinada, e os membros inferiores vai estar unidos, né? A ponta dos pés dirigidas para frente, com a leve abertura, ou então um pé colado no outro. A partir daí, você vai conseguir ver se o indivíduo tem disfunção postural ou não. Você vai ver se o pescoço dele tem uma inclinação para a direita, ou uma inclinação para a esquerda. Você vai ver se o ombro dele é protuso. Você vai ver se o quadril dele tem uma rotação externa, uma rotação interna. Se o joelho dele é vago ou é varo. Existem vários tipos de disfunções posturais que depois nós vamos poder aprofundar, creio que na disciplina de avaliação, né? Mas existem vários tipos. O primeiro passo é o quê? Fazer isso. Lembra da antropometria? Faz a antropometria, descobre o percentual de massa magra, descobre o percentual de gordura, né? O líquido, retenção líquida, peso ósseo, né? Depois disso, avaliação postural. O que é que vai ser? Se você identifica que o indivíduo ele é protuso, você já sabe que o treino dele já vai ser com especificidade para corrigir aquilo. Se você identifica que o indivíduo ele tem um joelho varo, vai ter a especificidade do treino para que corrija aquilo. E por aí vai, né? Então, primeiro passo é o quê? É essa posição anatômica. A partir da posição anatômica, a gente vai conseguir ter várias possibilidades de análise de movimentos e de funções posturais dos nossos alunos. Certo? Tranquilo? Seguindo. E aí nós entramos no plano de movimento. Posição anatômica. Da posição anatômica, nós vamos ter 3 planos. Primeiro plano, também conhecido também de plano antero-posterior. Ele vai dividir o corpo em quê? Em anterior e posterior, o plano sagital. O plano sagital é aquele plano que é dividido o corpo entre anterior e posterior, né? Então, ele divide o corpo verticalmente, né? Então, não, mentira, gente. Isso aqui tá errado, peraí. Eu tô falando aqui de eixo, peraí. O plano sagital, ele divide em direita e esquerda, né? Ou seja, vai dividir o corpo de forma vertical. Então, ó, lado direito e lado esquerdo. Aqui corta gravitacionalmente o corpo em 2 partes, certo? Plano sagital. Aqui, nesse plano, vai ocorrer os movimentos que são feitos de quê? Para frente e para trás. Quais são esses movimentos que são feitos para frente e para trás? Qual o movimento do nosso corpo que é feito para frente e para trás? Quem consegue me dizer? Retração e protração. São o quê? O nosso joelho ele consegue fazer o quê? Extensão e flexão. Vamos lá. Olhe para mim mais. Se eu estou em pé,
E eu consigo fazer isso aqui. Eu estou fazendo o quê? Para frente, uma flexão. Né? Pronto. Se eu for para trás, eu faço o quê? Uma extensão. Então, no plano sagital, que divide o corpo em direita e esquerda, vai ser realizado quais movimentos? Extensão e flexão. Aqueles movimentos que são para frente e aqueles movimentos que são para trás. E o eixo dele vai ser antero-posterior. Era isso que eu estava falando aqui para vocês. Então, ó, presta atenção. No plano sagital, divide o corpo em direita e esquerda, certo? E nesse plano, os movimentos que vão acontecer nele é o quê? Extensão e flexão. Então, vamos se dizer que o indivíduo ele está sentado na cadeira extensora e ele está realizando a extensão do joelho. Em qual plano é esse movimento? Plano sagital. Certo? Então, o indivíduo está lá no leg press e ele está realizando no movimento leg press. O que é que está sendo realizado? Extensão e flexão de quadril, e extensão e flexão de joelho, e dorsoflexão e flexão plantar do tornozelo. Não é isso? Qual plano é o movimento? Sagital. Beleza? Compreendeu aqui plano sagital? Professor, quer dizer que todo movimento que a gente faz de flexão, aí é plano sagital. Isso, flexão e extensão. E está no plano sagital. Entendi. E aqui, no plano sagital, olha aí. O movimento ele pode acontecer o quê? Ó, flexão e extensão, hiperextensão, dorsoflexão e flexão plantar. O que é flexão e extensão? Vocês compreendem, né? Joelho, quadril, ombro, né? Dentre outras articulações. Hiperextensão. Hiperextensão é quando a gente passa de um ponto de extensão. Uma delas é a hiperextensão lombar, que eu citei para vocês antes, para fortalecer o quadrado lombar. Ela acontece no plano sagital, né? E o dorsoflexão e flexão plantar, tornozelo, dorsoflexão, flexão plantar, dorsoflexão, flexão plantar, que é basicamente a extensão e flexão do tornozelo. É chamado de dorsoflexão e flexão plantar. É também acontecido no plano sagital. O plano sagital, ele tem o eixo chamado de eixo lateral, laterolateral, ou seja, é aquele que é perpendicular ao plano sagital, né? Então, o eixo, como vocês podem ver, ó, laterolateral. O movimento está em flexão do cotovelo e a gente consegue perceber essa visão laterolateral, certo? Além do plano sagital, nós temos o plano quê? O plano frontal, gente. Então, o primeiro plano é o plano sagital, que acontece extensão e flexão, e o plano frontal é o segundo, ou também chamado de plano coronal. Frontal ou coronal é a mesma coisa. Ele vai dividir o corpo em quê? Em duas metades. Uma que é anterior e a outra que é posterior. Então, ele vai cortar o nosso corpo em duas metades, ó, no centro, de forma horizontal. Certo? E aí nós vamos ter o quê? Anterior, que é a nossa face, e posterior, que é a nossa nuca. Ele vai cortar aqui no meio. Cortou aqui no meio, nós vamos ter o plano frontal, dividido em anterior, posterior. E quais movimentos acontecem nesse plano? Quais movimentos são realizados nesse plano? São ocorridos os movimentos que são laterais. Quais são os movimentos que são laterais? Abdução e adução. Então, todo movimento de abdução, ó, tô aqui, levantei meu braço, eu fiz o quê? Uma abdução. Acontece onde esse movimento? No plano frontal. No plano frontal, certo? Então, se eu estou fazendo uma elevação lateral lá, para treinar ombro, eu estou fazendo ele em quê? Plano frontal. Se eu faço uma elevação frontal para frente, está em qual plano? E aí?
Sagital. Frontal, né, professor? Sagital. Por quê? Ah, é. Flexão de ombro. Né? Frontal é abdução ou adução, né? Abdução ou adução. Com relação à abdução e adução, gente, existem autores que discutem a relação da adução, né? E abdução. Exemplo. Se eu estou em pé aqui, segundo autores, diz que eu estou aqui já em um processo de adução, né? Outros dizem que para eu fazer adução, eu tenho que passar do centro do meu corpo. Olha só, meu ombro está aqui. Passei do centro do meu corpo, eu estou fazendo uma adução. E outros dizem que abdução é abrir. Ó, abrir, abdução. E outros dizem que isso aqui é retorno da abdução. E outros dizem que aqui passei a adução, precisa passar do centro do meu corpo. Né? Mas isso é questão ideológica. O importante é que a gente compreenda que a adução é esse movimento que afasta o membro do nosso corpo e a adução é esse movimento que aproxima o membro do nosso corpo. Certo? No caso, é tipo um abrir e fechar, né, professor? Isso, abrir e fechar. Então, aquela cadeirinha lá que tem o nome, cadeira abdutora, cadeira adutora, o nome dela é justamente em cima dessa compreensão cinesiológica do movimento. Não é à toa que o nome é cadeira abdutora e adutora. Não. É adutora porque o nosso corpo ali, o quadril, ele vai fazer movimento de abdução. Então, por isso é cadeira abdutora. É adutora por quê? Porque o nosso corpo, o quadril, vai fazer o movimento de adução. Por isso o nome cadeira adutora. E por que o nome cadeira extensora? Justamente porque o joelho vai fazer o movimento de extensão. Então, olhem só que os nomes dos movimentos, o nome dos exercícios, eles são baseados em cima dessa compreensão cinesiológica do movimento. Não é surgido do nada. Entende? Então, aqui no plano frontal ou coronal, como vocês podem ver, vai acontecer abdução e adução, né? Elevação e depressão, inversão e eversão, e desvio radial e desvio ulnar. Deixa eu explicar a vocês esses outros movimentos. Elevação, é isso aqui, ó. Bom, elevação. Depressão é o quê? Deprime. Se o ombro é elevado ou se ele é deprimido. Inversão ou eversão é o quê? É quando nós, pensem lá no pé, ele faz dorsoflexão e flexão plantar, e o nosso tornozelo ele também faz a inversão, que é o quê? Esse movimento para dentro, é como se fosse uma adução. Só porque ele não diz que é adução, porque ele não consegue realizar um movimento com a mesma amplitude que o ombro e que o quadril. Porque o nosso tornozelo, ele é uma articulação de 1 grau de liberdade. Vou falar sobre isso depois para vocês. É muita informação, viu? É complexo. E a eversão, já estou falando, é eversão, que é para fora. Ele consegue fazer esse movimento um pouquinho para o lado. E aqui, quando fala desvio radial e desvio ulnar, é justamente essa mesma relação do tornozelo lá, né? Então, ó, desvio ulnar é porque eu tô com o meu punho faz isso aqui, ó, tá vendo? Para dentro. Que pode ser uma leve adução do punho. E desvio radial é aquele movimento que o nosso punho faz para fora. Radial que vem aqui, ó, do polegar para fora. Compreende, gente? Compreendeu essa relação de movimento? Pronto. Vamos lá. Seguindo. Além do plano sagital, que faz flexão e extensão, do plano frontal, que faz abdução, adução, inversão, eversão, desvio radial, desvio ulnar e elevação e depressão, nós temos o plano Q. Quem acerta o outro? Coronal. Coronal é o mesmo que frontal. Ai. Nós temos o quê? Plano Transversal. Arrasou. Plano transversal. Muito bom. Ou também chamado de plano horizontal. Plano transversal é aquele plano que vai cortar
o nosso corpo ao meio, nessa posição horizontal. Ou seja, vai dividir o nosso corpo em superior e inferior. Então, corta o nosso corpo no meio de forma horizontal. Então, superior e inferior. Isso é simples. E quais movimentos acontecem nesse plano transversal, ou chamado também de plano horizontal? Se nós falamos de extensão, flexão, abdução, adução e os demais, o que é que falta de movimento que o nosso corpo realiza? Agachamentos? Não, agachamento é um movimento completo. É um movimento que acontece... Agachamento é um exercício que acontece em movimentos. Pensem nas articulações. As articulações fazem quais movimentos? Falamos de extensão, falamos de flexão, falamos de abdução e adução, falamos de desvio ulnar e radial, falamos de elevação e depressão e falamos de inversão e eversão. Falta qual movimento? Vamos lá. Olhem aqui para mim. Olhem. Quem falou? Rotação. Eu, professor. Muito bom. Rotação, né? Muito bom. Rotação. Eu tava com medo de errar, mas... Não fiquem com medo, não, gente. O momento de errar é agora. Inclusive, eu erro também. Entendeu? O momento é agora. Aqui é pra gente falar mesmo. Aqui é pra gente falar, discutir, entrar em consenso, discordar, e por aí vai. Né? Então, olha aqui. Vocês estão conseguindo ver minha imagem do ombro? Tá? Sim. Pronto. Qual a posição que meu ombro está aqui? Isso aqui eu estou realizando o quê? Vamos lá, fazer uma análise cinesiológica do que nós já falamos. Meu ombro está em que posição? Não é plano, não. É um movimento. Qual é o movimento que o ombro está realizando? A de abdução? Isso, abdução. E o cotovelo está em quê? Ombro em abdução e cotovelo em... Flexão. Flexão. Boa, perfeito. Então, ó, abdução do ombro, flexão do cotovelo. E aí eu vou fazer esse movimento aqui agora. Analise. O que foi que eu realizei? Rotação. Sim, agora que tipo de rotação? Interna. Rotação interna. Perfeito. Então, meu ombro em abdução, cotovelo em flexão e rotação externa ao mesmo tempo de ombro. Olha só. Rotação externa para trás, rotação interna. Ai, deu um jeito no ombro. Rotação externa. Interna, externa. Então. Trabalha o manguito. Isso, manguito. Trabalha manguito. Então, o que é que acontece no plano transversal? Todos os movimentos que são de rotação interna e rotação externa, que pode ser chamada também de rotação mediana, que é interna, ou rotação lateral, que é externa. E também acontece o quê? Os movimentos de supinação e pronação. O que é supinação? Palmas da mão voltada para cima. Para baixo. Para frente. Ó, mostrando minha mão. Pronação, aqui. Supinação, pronação. Mas no caso, se for pegar numa barra para o supino reto para fazer, a palma da mão para cima, não é isso? Isso, ó, ela tá aqui, ó, supinada. Isso. Pronada, supinada. Mas o movimento é com relação ao que movimenta meu ombro. Entendi. Ó, tô aqui, ó. Se eu faço uma rotação, para eu fazer uma supinação, eu tenho que fazer uma rotação o quê? Interna do ombro, né? Isso. Faça isso aqui para você ver. Como acontece, e botem a mão aqui no ombro para você ver como acontece uma leve rotação interna. Pronação, rotação externa. Beleza? Compreendido? Sim. Então, vamos lá. Voltando.
No plano sagital, acontece qual movimento, gente? É movimento de extensão e flexão. Perfeito. Plano frontal. É abdução e adução. E mais o quê? Elevação e depressão. Desvio radial. Desvio. Unar. Plano transversal acontece o quê? Rotação interna. Rotação externa. Show. Estão afiado aí? Sim, até agora sim. Vamos nessa. Charadinha para matar, olha aqui. Isso acho que tem não sei se tem no livro de vocês não, isso acho que não. Acho que não tem não, viu? Mas eu depois me cobrem para mandar o slide para vocês, que tem muita coisa aqui no slide que não está no livro, viu? Tranquilo? Então vamos lá, sagital, o eixo do plano sagital é o lateral, que acontece quais movimentos? Flexão, extensão, hiperextensão, dorsiflexão e flexão plantar. No plano frontal é o eixo antero-posterior, que tem abdução, adução, elevação e depressão, inversão e eversão, desvio radial, desvio unar. No plano transversal, que é o eixo longitudinal, que tem a rotação lateral e medial, que pode ser aqui interna ou externa e interna, e pronação e supinação, certo? E vamos aqui analisar um pouco a biomecânica da coluna cervical. Então, olha só, isso é simples. A coluna cervical, vocês podem ver, ela consegue, olha só, vamos lá, pense aí, mexam o pescoço de vocês aí, para qualquer lugar que vocês botarem, ele vai. Se não for, é porque tem algum desvio postural, alguma musculatura que está impedindo alguma lesão. Mas se nós pormos ele para frente, ela vai. Pormos para trás, ela vai. Se nós inclinarmos para a esquerda, ela vai. Se nós inclinarmos para a direita, ela vai. Se nós fazermos uma rotação para o lado direito, ela vai. Se a gente fazer uma rotação da esquerda, ela vai. Então, permite muito movimento, né? Não permite? Então, você já pode ver que ela é uma parte muito móvel. Ó, muito móvel. Então, a coluna cervical, ela está envolvida com um processo de sustentação e de movimentação da cabeça. Vimos agora que ela movimenta para todo lado, né? Ela tem essa proteção das estruturas neurais e vasculares, né? E estima-se que a mobilização dessa coluna, ela ocorra 600 vezes por hora ou a cada 6 segundos. Olha só, né? Então, ela permite quais tipos de movimento? Acabei falando para vocês. Flexão, extensão, inclinação para a direita, inclinação para a esquerda, rotação esquerda e rotação direita. Então, quais movimentos biomecânicos a cervical nos permite? Flexão, extensão, inclinação esquerda, inclinação direita, rotação esquerda. E aí? Compreendido? Simples, discussões bem básicas, viu? E da coluna torácica, vamos lá. A coluna torácica, você vai ver que ela permite alguns movimentos, ela é bem móvel também, né? Só que menos móvel que a torácica, ou que a cervical, né? Ela também vai estar aí envolvida primariamente com a respiração, né? Ó, de inspiração e expiração, ela vai estar relacionada a isso, né? Ela vai ser restrita à amplitude do movimento torácico-vertebral, no que diz respeito ao quê? A complexidade e número de tarefas que constitui o movimento humano. Então, ela vai se tornar o quê? Menos relevante que as regiões cervical e lombar, né? Então, o movimento do tórax é definido predominantemente pela elevação e abaixamento das costelas. Então, ó, respirei, elevação das costelas.
Inspirei, elevação. Expirei, vai haver o quê? O abaixamento dela. Então, ela vai ter essa biomecânica, né, de realizar esses movimentos aí. Então, a lombar, ela vai permitir mais um pouco de movimento do que a torácica, né? E ela não se relaciona muito com a cervical, porque a cervical vai ter essa capacidade de fazer essa rotação em 360 graus. A nossa lombar, não. Né? Ela acaba se limitando em um determinado tipo de amplitude. Então, o movimento do tórax, ele vai estar relacionado à respiração, como vocês viram, né? Que vai ser restrita a essa... Puxa, está repetido aqui. Está repetido aqui, viu, gente? Não leve em consideração, não. Porque a lombar, ela vai nos dar essa possibilidade de movimentar o quê? De fazer essa flexão do quadril, essa extensão do quadril. Ela tem essa possibilidade da gente fazer essa inclinação lateral aqui da lombar, a inclinação lateral direita, lateral esquerda, né? E, além de tudo, ela permite a gente fazer esse movimento do rebolado, né? Dessa rotação. Só que, em determinadas pessoas, dependendo da especificidade de alongamento, flexibilidade das musculaturas, ela se limita um pouco nessa relação de graus de liberdade, ou de graus de movimento que ela consegue realizar, né? Então, pensando em biomecânica da coluna, qual é a parte mais móvel da nossa coluna? A o quê? A lombar? A cervical e a lombar. A nossa torácica, ela se limita um pouco de movimento. Ou seja, pensando mais aprofundadamente, apesar da nossa torácica ela ser um pouco restrita a movimento, ela precisa ter uma certa estabilização para que ocorra algumas movimentações da lombar. Então, se eu inclino, se eu faço essa inclinação para o lado esquerdo, ó, quem faz é a minha coluna lombar, né? Só que a torácica, ela precisa ter uma estrutura de estabilização para que ela consiga manter esse peso do corpo inclinado. Então, olha só, ela não é que ela não seja importante, não é que ela deixe de ser importante no movimento, não. Ela tem importância, só que uma importância de quê? De manter o equilíbrio. Então, pensar biomecanicamente o movimento não é só pensar na parte móvel, é pensar também nessa estrutura que vai trazer equilibração, né, e que vai sustentar essa carga que vai ser realizada dentro dos graus de movimento que está sendo realizado, certo? Então, precisamos pensar em processo de estabilização, de mobilização e equilíbrio. Essas três coisas. Não é só a parte móvel, mas qual é a parte que estabiliza? Qual é a parte que equilibra? Né? Precisa pensar biomecanicamente, pensar nesses fatores. E aí, olha aí as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. A cifose, como nós já falamos, é aquela quando o ombro está protuso, né? O corpo está delimitado um pouco para frente, acontece esse movimento, né? Onde o tronco está voltado um pouco para frente, ou seja, está passando do eixo gravitacional para frente, para essa parte anterior. A lordose cervical é justamente quando tem uma leve extensão da nossa cervical. Extensão é o que, gente? Ó, se o queixo é apontado para cima, possivelmente existe uma lordose cervical. Isso você vai ver na avaliação postural. Você botou o cara lá de lado, na posição anatômica, você nota que o queixo dele está um pouco para cima. Você nota ali que já tem o quê? Uma lordose cervical, uma possível lordose cervical. E a lordose lombar, que é quando esse corpo está extenso, né? O quadril está extenso e tem uma curvatura ali na lombar de um grau muito grande. Então, existe uma lordose. E tudo isso influencia o quê?
tudo isso influencia em desenvolvimento muscular. Seja para hipertrofia, seja para emagrecimento, seja lá para o que for. O cara não vai hipertrofiar bem, ele não vai desenvolver bem sua musculatura se você não corrigir esses erros posturais. Então, o primeiro passo é corrigir os erros posturais para depois começar a pensar em estrutura de hipertrofia, né, de estética e dentre outras coisas. Até porque isso traz a estética. O cara hipertrofia, mas continua protuso. Tá feio. Se você joga o peitão dele para frente e esse ombro faz assim, qual é a diferença que dá? Né? Então, o nosso trabalho é identificar os desvios posturais e tentar corrigi-los. Esse é o primeiro passo. Certo? E aí o movimento sacral, né? Do sacral. Isso aqui acontece basicamente acontece muito vamos pensar aqui no agachamento, quando eu falei que vocês têm uma retroversão da pelve. Né? Esse movimento sacral, na verdade, o sacro ele é a composição final da coluna vertebral, né? Na extremidade dessa parte inferior dela. E ele tem um formato que lembra uma cunha, né? O que é uma cunha? Ou seja, ele é uma estrutura ali da base inferior que lembra uma cunha. Possui 5 vértebras aqui, vocês podem ver, né? Que vai da S1 a S5. E esse movimento dela vai acontecer o movimento ali de retroversão e o movimento de retrovém e revém, né? De reversão também. Então, quando você agacha, que você nota que o quadril do indivíduo está indo para frente, é porque está tendo retroversão. E essa retroversão perpassa justamente por esse movimento do sacro, né? Então, também é uma estrutura que a gente precisa estar atento. E aí partimos para os movimentos de outros membros do nosso corpo. Movimento do ombro. Vamos lá. O ombro, vou falar em graus de liberdade. Não tem no livro, mas eu vou falar aqui para vocês. Peguem isso, se quiserem notar. Bom também, que a gente precisa saber. O ombro. O ombro ele é uma estrutura articular que ele vai ser uma articulação de 3 graus de liberdade. O que são graus de liberdade? Graus de liberdade são movimentos que cada articulação consegue realizar. Então, uma articulação que tem um grau de liberdade é porque ela só consegue realizar um par de movimento. O que é esse par de movimento? Se o meu joelho faz extensão, se ele estendeu, ele tem que flexionar. Se ele flexionou, ele tem que estender. É um par de movimento, né? Então, se eu estendi ou se eu flexionei o meu cotovelo, ele não vai ficar a vida toda aqui, flexionado. Ele precisa estender para ele voltar para o ponto neutro, né? Então, isso é um grau de liberdade, é um par de movimento. O ombro, ele é uma articulação de 3 graus de liberdade. Por que 3 graus de liberdade, professor? Porque ele vai realizar 3 pares de movimento. Ele vai realizar o quê? Flexão, extensão, abdução e adução, rotação interna, rotação externa. 3 graus de liberdade. Par. Rotação interna, rotação externa, um par. Adução e abdução, 2 pares. Flexão e extensão, 3 pares. Compreende, gente? Compreende grau de liberdade? Pronto. Peguem isso, que isso é importante. Então, o ombro, na flexão de 180 graus, ou na flexão de 180 graus aqui, na linha da sua orelha aí, ele está em 80 graus aqui, ele está em que plano se ele fez a flexão? Sagital, né? Não é isso? Sim. Perfeito. E se ele faz extensão e hiperextensão, ali vai haver o quê? Vai haver
uma extensão, ou extensão, quer dizer, para trás, que o que é que vai limitar esse movimento dele não conseguir fazer esse movimento de extensão completa? Ou seja, ele faz uma hiperextensão que só vai até 40 a 60 graus. Por quê? Porque a estrutura anatômica, se você for olhar da articulação, nós já tivemos aula de anatomia, já? Já tivemos? Já, professor. Acho que no primeiro período ainda. Deu para a gente falar sobre... Falamos sobre articulações? Falamos, né? Sim. Pronto. A articulação do ombro, que é a glenomeral, ela existe ligamentos que não vão permitir que ela consiga realizar esse movimento total de extensão, né? Que ultrapasse esses 60 graus. Lembrando, vai ter especificidades de pessoa, uma ou outra pessoa que consegue realizar, né? Mas na maioria das vezes não. E além de tudo, por quê? Porque essa articulação do ombro, ela tem o quê? Uma parte que é côncava, que vai ser essa parte que vem da clavícula aqui, né? E a parte que é convexa, que é justamente o húmero alocado. E existe uma cava que cola o húmero dentro dessa parte côncava. E quando a gente vai fazer essa extensão, existe uma estrutura aqui da escápula, né, que vai limitar esse movimento de extensão completa. Olha só como é interessante, né? Isso é análise biomecânica de movimento. Então, vamos pensar em um movimento de desenvolvimento. O desenvolvimento para ombro. Se eu pego o meu aluno e boto ele para fazer um desenvolvimento com a barra, e eu peço que ele jogue esse cotovelo para trás, eu estou fazendo uma leve extensão do meu ombro. Ele está em abdução, mas ele está fazendo uma extensão lá. E se eu forço esse movimento aqui, é muito possível que eu lesione esse ombro dele a longo prazo. Porque justamente essa estrutura anatômica não vai permitir. Então, o ideal é que eu faça o quê? Para que eu tenha um grau de liberdade de movimento ideal, é que eu consiga liberar essa parte aqui côncava, para ela ter mais um grau de liberdade, para que eu consiga realizar o movimento com fluidez, sem que a parte convexa não force essa parte côncava lá dentro e esculhambe a nossa articulação em cartilagem, em ligamentos e dentre outras coisas. Então, por que muitas pessoas têm problemas articulares do ombro? Porque faz exercício inadequado, errado. Então, o ideal do desenvolvimento é que eu falo para o meu aluno, ó, deixa um pouquinho o cotovelo para frente, põe aqui o rádio, aqui, ó, o polegar em direção à orelha, um pouquinho inclinado para frente, e realiza esse movimento aqui, ó. Aqui você tem um grau de liberdade melhor. E você promove uma saúde articular do seu aluno. Então é necessário que a gente faça essas avaliações biomecânicas para que a gente não possa prescrever o exercício que possa vir, a longo prazo, trazer lesões para o seu aluno, né? Então o ombro ele tem essa capacidade aí de movimento. De quê? Vamos lá. Flexão, extensão, abdução que vai 180 graus, ela não consegue fazer também 360, ela só chega até aqui, ó. Chegou aqui, barrou. Travou por quê? Justamente por conta de que, gente? Essa estrutura da glenomeral que eu falei para vocês, que é a côncava e a convexa. Se eu tenho algo que é assim, olha aqui a minha mão aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso? Só se eu quebrar essa parte, né? E ela conseguir fazer isso 360, não consegue, né? E a adução também em 75 graus, ela não consegue fazer 360, nem 180 nem 360, né? Rotação externa e rotação interna. Rotação externa, rotação externa, rotação interna. Ela também consegue fazer. Como também aqui. Rotação externa, rotação interna. Então, o ombro tem 3 graus de liberdade. Extensão, flexão, adução ou abdução, rotação externa, rotação externa. Já falei.
já falei. Abdução, adução, já falei. Pronto. Movimentos do cotovelo. O cotovelo, de acordo com o que eu falei de vocês de grau de liberdade, o cotovelo é uma articulação de quantos graus de liberdade? Vamos lá. Quem me diz? 180? Não, grau de liberdade. Se é 1 grau, se é 2 graus, se é 3 graus. Lembra que eu expliquei no instante? São 3, né? 3, por que 3? O cotovelo, eu acredito que ele não tenha tanta liberdade assim, talvez 1 ou 2, porque ele só flexiona, né? Só tem a... Extensão, flexão, extensão, flexão, rotação, interna. Extensão e flexão, no caso, seriam 2. E rotação também. Rotação interna e externa, não é isso? O cotovelo, ele é uma articulação que tem somente 1 grau de liberdade. Ele tem somente 1 grau de liberdade. O resto não faz, né, o ombro, não? Por que é 1 grau de liberdade? Porque ele só faz flexão e extensão. Essa pronação e essa supinação é porque é referente ao punho, né? E ele acaba tendo uma leve movimentação aqui, mas isso não demanda um movimento completo, um par de movimento completo. Então, ele não consegue fazer uma rotação, ó, não consegue. O nosso punho vai, mas o cotovelo não, ó, ele fica parado. Ele não faz essa rotação. Porque se ele fazer essa rotação, aí eu vou ter que quebrar os ligamentos que tem aqui nele. Né? Então, ele é uma articulação de 1 grau de liberdade. Que ele faz o quê? Flexão e extensão. Simples, fácil e prático. Não tem dor de cabeça. Vou falando, matando a charada logo para vocês. A articulação que vai ser mais difícil de compreensão é ombro e quadril. Tirando ombro e quadril, as outras articulações é água, né? Água, 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 água. Então, cotovelo, 1 grau de liberdade, faz flexão e extensão, pronação e supinação, porque está referente basicamente ao punho, né? E aí, os movimentos do punho, ele vai ser o quê? Vai fazer o quê? Ó, flexão, extensão, e vai fazer o quê, gente, que eu falei lá para vocês? Quem me diz? Desvio radial e desvio ulnar. Ou seja, o punho, ele é uma articulação que ele é um complexo multiarticular, né? Ele vai permitir os movimentos de flexão até 70 graus e ele de 70 a 90 graus, quer dizer, olha só, aqui, ó, 90 graus. O meu não chega totalmente a 90 não, porque a mobilidade dele não é tão boa. Mas 90 graus aqui, ó. Se eu forçar ele um pouquinho aqui, ele vem. 90 graus. Olha só. E ele permite uma flexão de 90 graus e uma extensão de 65 a 85 graus, né? Desvio ulnar, ou desvio radial, que é, ó, para dentro de basicamente 15 graus, ó, um pouquinho que ele vem. 15 a 25 graus. E desvio ulnar para fora de 25 a 40 graus. Olha para você ver como consigo fazer mais para fora do que para dentro. Certo? E além de tudo, ele consegue fazer o quê? Como é o nome disso? Rotação. Isso não é uma rotação. Isso é uma circundação. Que ele, ó, ele faz o quê? 360 graus. Então, se ele faz 360 graus, ele circunda. Entende? Rotação está no sentido de rodar até um certo grau de amplitude. Se eu consigo fazer 360 graus, eu faço uma circundação. Entendido, gente? Não esqueçam isso. Por favor.
E além de tudo, nós temos aqui os dedos que fazem também esses movimentos, né? Aí nós temos a articulação a mediocárpica e a radiocárpica, né? Nós temos essas estruturas que fazem esses movimentos, que permitem também. Isso tudo são estruturas de movimento que são realizadas a partir da nossa mão, punho, e dentre outros. Nas mãos, vocês podem ver, nós temos aí, nós conseguimos fazer flexão, extensão, reposição, oposição, né? Adução, abdução, flexão, extensão do polegar, também consegue. Conseguimos fazer também abdução e adução de todos os outros nossos dedos. Então, as nossas mãos, dedos, eles têm quantos graus de liberdade? 2 graus. Extensão, flexão, abdução e adução. Reposição e oposição é porque é um dedo relacionado ao outro, certo? Mas articulação mesmo consegue fazer 2 pares de movimento. E aí o quadril, que é um dos mais complexos, né, junto com o ombro. O quadril, ele é uma articulação de quantos graus de liberdade? Quem me diz? 3. Boa, muito bem. Acredito que é 3. 3 graus de liberdade. Por que 3 graus de liberdade? Porque ele faz o quê? 3 pares de movimento. E se você perceber, o quadril, ele tem quase a mesma estrutura do ombro. O ombro é articulação glenumeral, né? O quadril é articulação pélvica femoral, né? Pélvica femoral. Então, o fêmur é colado na cintura pélvica. Então, qual é a parte côncava aqui? É a pelve, né? Cintura pélvica, que vai ser o ilíaco ali, né? O osso do quadril ilíaco, que vai ter essa parte côncava. E o fêmur vai ter essa parte convexa, que vai colar. Então, ele vai limitar um certo movimento. Por isso, às vezes, na adução, a gente não consegue fazer esse movimento de 180 graus. Nunca vai conseguir, na verdade. Né? Então, a articulação do quadril, ela vai estar englobada aí da cintura pélvica, com o segmento do fêmur, né? Que também se relaciona com o segmento da perna, que tem a tíbia e fíbula, e os pés lá, o quarto segmento, que são os ossos do pé, que são os tarsos, metatarsos e falanges, né? Então, ela vai conseguir fazer o quê? Ela consegue fazer uma rotação interna e externa, inclusive, percebam as pessoas, eu tenho o costume de estar na rua olhando assim e vejo às vezes a pessoa, olha, aquele tem rotação interna do quadril, aquele tem rotação externa. Aquelas pessoas que andam parecendo um pato, né, com as pernas, que os pés são aqui para fora, é porque tem uma rotação externa do quadril. O fêmur dela é, A gente chama zambeta, professor. Oi? Aqui. Como é? Aqui a gente chama zambeta. Aqui a gente então, diz que a pessoa é zambeta. Tem a rotação interna, né? Com os pés, as pontas dos pés são assim, para essa parte interna. E tudo isso são desvios posturais que vai influenciar no desenvolvimento dessa pessoa e em possível lesão também. Por quê? Se o cara ele tem uma rotação externa do quadril, quando ele vai fazer um exercício de cadeia fechada, o que é exercício de cadeia fechada? Vocês sabem? O que é exercício de cadeia fechada e cadeia aberta? Sabem? Não, né? Eu não. Exercício de cadeia fechada, quando a extremidade do indivíduo está com contato em uma parte, está em contato com o solo, né? Contato com a parte rígida. Ou seja, agachamento, um exercício de cadeia fechada. Leg press, exercício de cadeia fechada, não está tendo contato. Exercícios de cadeia aberta são aqueles exercícios que não têm a extremidade de contato com o solo. Exemplo,
cadeira extensora, mesa flexora, cadeira flexora, entre outros exercícios, né? Então, se o indivíduo tem uma rotação externa do quadril e você bota ele lá no leg press, a primeira coisa que você vai perceber é que o pé dele não fica retinho aqui. Um basicamente vai ficar assim, o outro reto, aí você vai ter que o quê? Corrigir isso. Por quê? Se você deixa ele fazer o movimento dessa forma, o joelho dele não vai conseguir acompanhar a estrutura anatômica. E aí acontece o quê? Lesão no joelho. Vai menisco, vai ligamento, vai um monte de coisa embora, se você vacilar. Então, olhar clínico, olhar atento. Prescrição de treino não é prescrever por prescrever. Tem que analisar todos os fatos. Então, a articulação do quadril, os movimentos do quadril vai ser o quê? Abdução, adução, rotação interna, rotação externa, flexão e extensão. Esses são os movimentos do quadril, certo? E os movimentos do joelho, gente? O joelho é o quê? E aí? São dois, né? Não, na verdade um, né? Extensão e flexão. Isso, perfeito. Só um, não, professor? Um grau de liberdade. Extensão e flexão. E o joelho, às vezes, se ele faz uma hiperextensão, lesiona. A maioria das lesões no futebol de joelho é justamente porque, se você analisar as lesões de ligamento do joelho dos jogadores, é justamente porque ou hiperestendeu demais esse joelho, ou ele tentou fazer uma rotação. E quando ele faz o pé preso no chão e o corpo gira, o joelho faz o quê? Ó, esse movimento faz isso aqui, ó. O ligamento não aguenta, vai embora na hora. Imagina a extremidade presa, o pé preso no chão e você roda o corpo. Vai embora na hora, é lesão ligamentar na hora. Por quê? Porque justamente o joelho só permite esse movimento de flexão e extensão. Por quê? Existe ligamentos, existe ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, colateral lateral, colateral medial, e ainda existe ali o da patela. Olha o tanto de ligamento que deixa essa estrutura fixa, rígida, que só permite esse movimento para cima e para baixo. Não permite esse movimento lateral de rotação nenhuma. Rodou em excesso, pré-preso, lesão na hora. Hiperestendeu, mais de 180 graus, lesão na hora. Um dos ligamentos vai embora. Por isso o joelho é uma... Tem tanta lesão de joelho, né, professor? Muita, por isso existe tanta lesão de joelho, né? Justamente, porque é uma estrutura que só permite um grau de liberdade e que é uma articulação que tem como também função a sustentação desse peso corporal. E se você não fortalece as estruturas musculares, qualquer movimento dentro desse grau de movimento, de extensão e flexão, é lesão na certa. Não aguenta. Não aguenta, de forma alguma. Então, nós temos aí ligamento aqui no joelho. Ó, se você for olhar, nós temos ligamento colateral fibular, nós temos ligamento colateral tibial, nós temos o cruzado anterior, cruzado posterior, né? Nós temos ligamento menisco femoral, tem um monte de ligamento na estrutura do joelho que deixa essa estrutura rígida. E só permite esse grau de movimento. Né? Então, uma estrutura articular que só tem um grau de movimento, que é extensão e flexão. Alguém levantou a mão, pode falar. Rapaz, professor, esse negócio de joelho é sério mesmo. Quando eu fui bater uma bola, e aí o senhor falou aí que o joelho só flexiona e estende. O joelho fez um movimento lateral aqui, que meu joelho tá do tamanho do mundo aqui. Só no gelo. Pois é.
qualquer movimento lateral vai embora logo o ligamento. Vai embora. Meu joelho aqui aí, tá... Se inchou, é porque teve alguma lesão, viu? Se inchou, porque teve alguma lesão. Tá inchado aqui que hoje de manhã eu não consigo nem pisar no chão, não, mentira. Aí você tem que ver se frouxou o ligamento, ou se rompeu, se foi menisco, se foi patela, tem que ver tudo isso. É só a ressonância que vai dizer. Só ressonância. Pior que nesses casos assim, professor, é só ressonância. Quando é questão de ligamento, é só na ressonância que pega. Só ressonância. Pois é. E demora um pouco, viu, quando é questão do ligamento para operação. É horrível. Se frouxou, menos mal, né? A fisioterapia dá um jeito. Agora, se rompeu, só cirurgia. Se rompeu, só cirurgia. Né? E aí vamos aqui para o movimento do tornozelo. O movimento do tornozelo, ele vai fazer o quê? Dorsoflexão e flexão plantar. E vai fazer aquela inversão e eversão. Então, dorsoflexão é a ponta do pé para cima, né? Ou seja, como se fosse uma flexão do tornozelo. E a extensão do tornozelo vai ser chamada de flexão plantar. Então, tem esses 2 graus de movimento. E a inversão e a eversão. Inversão, que é a ponta do pé para dentro, e eversão, que é o pé voltado para fora. Né? E também uma articulação que você pode ver que é toda rodeada de estrutura ligamentar. Qualquer movimentozinho de torção, ligamento vai embora também. Ou seja, nós temos lesões de tornozelo na rua andando, pisou em falso, já sente logo na hora. Por quê? É uma estrutura que permite movimentos limitados. Né? Não permite esse grau de liberdade. Ela permite um grau de liberdade em planos que são pequeninos. Tem planos que dá 16 graus, tem planos que é 42 graus. Imagina, é muito limitado o movimento do tornozelo. Né? Só que tem como melhorar isso? Tem, faz mobilidade. O tornozelo influencia no agachamento. O tornozelo influencia no afundo, influencia no terra sumô, no terra. Né? Então, é melhorar essa mobilidade desse tornozelo. Ou seja, o ideal é o quê, gente? Melhora a mobilidade dessas estruturas articulares que têm poucos graus de movimento. Melhorou isso, você vai conseguir realizar movimentos complexos de forma tranquila. E eu vou finalizar aqui, para que não fique muita informação, né? E semana que vem a gente aborda sobre sistema muscular, falamos de movimento de planos, de coluna vertebral. Semana que vem a gente fala de sistema muscular para ver isso diferenciado e já nós vamos fazer umas análises cinesiológicas de alguns movimentos. Por quê? Porque no livro de vocês, eles trazem umas informações muito básicas de análise cinesiológica de natação, de esporte e tal. E aí nós vamos falar somente de algumas estruturas que são mais importantes, né? Então nós finalizamos aqui. Fica aberto para que vocês possam fazer perguntas, tirarem dúvidas. E na próxima aula a gente desenvolve melhor as nossas ideias. E aí? Professor? Opa! Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu tenho um livro aqui, que é digital, não é da Unicef. É um colega que me mandou, que fala de todos os exercícios que a pessoa tem que fazer. Tem um exercício aqui, que eu até que fiquei em dúvida, mas, assim, ele mostra bem direitinho o treino, mostra também a musculação. Eu estou procurando aqui para saber qual é o nome
do exercício. Só 1 minuto. Ok. Cheio. Extensão lombar com corpo inclinado. Ele ajuda muito nessa parte de lombar. Extensão? Extensão lombar com corpo inclinado. Extensão lombar com corpo inclinado? Sim. E da hiperextensão lombar, não? Não, extensão lombar com corpo inclinado. E tem um equipamento que você se deita, tá lá no chão e volta. É hiperextensão lombar. É um tipo de hiperextensão lombar. É para fortalecer essa estrutura do quadrado lombar. Pois é, até porque eu tô querendo botar esse treino. Que faz botar esse exercício. Ela é feita no Banco Romano. É, no Banco Romano, isso mesmo. Não é isso? É. É uma estrutura, é um exercício que pode ser trabalhado, essa questão de fortalecimento da estrutura lombar. Eu até achei interessante esse exercício aqui, porque até o exercício que eu estava vendo no canal do Renato Cariani, desse projeto que o Sérgio Sacani está fazendo. Eu já vi ele fazendo esse exercício. Aí minha dúvida era se fortalece a lombar. Aí eu tenho certeza que fortalece. Sim, auxilia. Aproveitando a dúvida dele aí, professor. No caso, teria que agachar até 90 graus, se ultrapassar trabalha posteriores e glúteos, é isso? Esse movimento já de extensão do quadril já trabalha posteriores. Certo, ele não é um exercício isolado. Certo, mas sim, eu achava que se fosse até 90 graus só e voltasse, trabalhava mais a lombar. Como é? Não entendi. Se você agachar até 90 graus e voltar, foca mais na lombar, e se você ultrapassar esse ângulo, trabalha posterior e glúteo, minha dúvida. Na verdade, trabalho as duas musculaturas, né? A questão do grau de movimento é de que você dá uma ênfase ou não, entendeu? Mas o movimento em si de flexão e extensão trabalha as duas musculaturas. Beleza. Por isso você sente a lombar quando você faz o stiff, que é basicamente a mesma relação de movimento. A diferença é que o banco romano está um pouquinho inclinado, né? Exato. Alguém mais? Professor? Oi. Eu só poderia citar aí posturas corporais que poderiam vir a prejudicar o joelho. Joelho? Exato. Posturas corporais que poderiam prejudicar o joelho. Forma de sentar, hábitos. Existem várias, né? Principalmente o joelho, ele vai. Primeiro, o excesso de peso ele já contribui, né? E aí, possivelmente, a ideia da marcha, do andar, possa ser que contribua. Exemplo, se o indivíduo ele tem uma rotação externa mesmo, do quadril, né? Ele pode, é um desvio postural que pode trazer algum problema no joelho dele. Né? Se ele tem uma rotação interna, também pode trazer. Né? Deixa eu olhar outras atividades do dia a dia que podem contribuir. O cara já tem uma rotação interna, vamos dizer, ou externa, e ele sobe muito escada. Cara, isso é um problema sério. Né? Problema seríssimo para o joelho dele. Então, são questões de para você ver que o avaliar o aluno não é só ali na avaliação. Você precisa, por isso tem a importância da anamnese, de você saber como esse cara trabalha, como o seu aluno trabalha, o que é que ele faz, se é sentado, se é em pé, se sobe escada, se desce escada, né? Se trabalha pegando peso ou não, tudo isso influencia na prescrição do treinamento. Professor, me tire uma dúvida.
Em relação ao tênis, isso, em relação ao tênis, influencia em relação ao joelho? Porque eu estava vendo uma entrevista, não sei se foi com Cariane, que falando assim, até em relação ao você treinar descalço. Sim. E eu fiquei assim nessa dúvida, se dependendo do tênis que você use para o treino, se ele pode influenciar em alguma lesão no joelho. Na corrida eu sei que sim, né? Até o impacto lesiona muito o joelho. Mas em relação à academia mesmo, a treino, um tênis, ele influencia muito em lesão no joelho? Sim, muito. Inclusive, por quê? Deixa eu tentar explicar a vocês. Pensem aqui, olhem aqui para minha mão e pensem aqui é um pé. Quando você vai fazer o exercício de cadeia fechada, olha a importância. Exercício de cadeia fechada que eu expliquei a vocês. É o quê? A extremidade do pé está colada o quê? Em alguma parte rígida, né? Pronto. O que é que tem que acontecer? O tripé do pé, ele precisa estar todo alinhado. O que é o tripé? A ponta, aqui o centro da ponta do pé, essa parte da frente. O calcanhar, na verdade, vamos pensar aqui, o calcanhar e as duas extremidades aqui que tá os taços, né? Os taços, ou seja. Então, essas três estruturas que formam o tripé, que é tornozelo, o fundo do tornozelo e as duas extremidades aqui do pé, ele precisa estar... são as três estruturas que precisam estar firmes com o solo. Se você tem um tênis que ele tem uma depressão, ou seja, ele tem um salto no seu tornozelo, ele já vai implicar em lesão no seu joelho. Vai dificultar ainda a mobilidade do seu tornozelo, né? Então a ideia é que o quê? É que nos treinos de membros inferiores, a gente tenha um calçado, um tênis que ele possa ser o mais reto possível, sem depressões. Ou seja, um All-Star, aqueles tênis de basquete, né? Existem vários tipos de tênis aí que, quanto mais reto possível ele for, melhor para você manter esse tripé do seu pé em encaixe com essa extremidade do solo, certo? Se você tem algum tênis que tem depressão, isso pode causar, a longo prazo, lesões. Porque vai causando desequilíbrios, até que você consegue lesionar o seu joelho. Então, assim, quanto mais reto o tênis, melhor para treinar. Sim. Alguns personagens utilizam, faz o agachamento com os alunos de descalço. Isso, era isso. Alunos, quando ele chega... Sim, essa era a minha dúvida, porque assim... que hoje eu não tenho mais tempo de treinar aluno profissional, né? Presencialmente. Mas quando eu só porque tem pessoas que às vezes falam, não é? Não. Tem pessoas que às vezes falam. Essa semana eu fui treinar e eu tirei o tênis porque o meu tênis ele estava meio que escorregando. Eu estava fazendo um treino e ele estava escorregando. Aí eu tirei o tênis. Aí alguém falou para mim lá, se tu tirou o tênis, não pode treinar sem tênis, não. Eu falei, pode sim. Depende do tênis que você pode treinar sem ele, sim. Sem tênis, sim. Aí tem pessoas que não sabem, tipo, pessoas leigas da academia. Não escute pessoas leigas. Exatamente. Porque o meu tênis... O tênis, na verdade, gente, é uma forma... Eu achei melhor tirar do que eu... É uma forma de segurança de evitar peso, que cai no pé e tal. Mas o ideal era que se treinasse descalço mesmo. Exatamente. Aí agora eu lembrando, né? Ele é um EPI, né? Ele é um EPI da musculação. Ou ele é um EPI ali dentro daquele espaço, né? Ou seja, é um instrumento de segurança. Então, por isso, mas em relação a gente procura... Oi? Se chegar a fiscalização, por exemplo, e ver o aluno sem tênis, aí na sua cidade, por exemplo, é punido alguma coisa do tipo ou não? Porque aqui se a fiscalização... Ele é um EPI. Ele é um EPI. É como eu tô falando, ele é aí ele não achar o extintor. Segurança, né? Entendeu? A mesma coisa dele achar que chegar lá e não achar o extintor. O extintor é o quê? Ele é um EPI de segurança daquele local. O tênis, ele é um EPI.
né, de segurança. Mas, cinesiologicamente, biomecanicamente e fisiologicamente falando, o ideal é que se mantenha esse tripé alinhado com o solo. Por isso, utiliza o tênis mais reto possível. Entendi. Mesmo assim, não que eu vá treinar descalço. Se você por uma eventualidade, você pode tirar o tênis, faz o exercício ali rapidinho sem o tênis, depois você calça. Mas foi isso que eu fiz. Eu estava fazendo um treino de elevação e, assim, estava escorregando, entendeu? Aí eu achei por melhor tirar. Aí depois que eu terminei o treino, eu coloquei novamente. Pronto, perfeito. Alguém mais? Boa noite, professor. Deixa eu te falar, rapaz, aqui, pelo menos aqui em Salvador, se a fiscalização bater e pegar alguém descalço, é multa na certa, viu? E não é pequena não, viu? É multa. Grande. É multa. É que multa grande, não é pequena não, viu? Mas porque, como o professor falou, é um EPI, né? Mas nessa meia hora aí de tirar... Gente, calma aí. Todo mundo fala eu vou tirar só para fazer esse exercício e os caras bater lá. Ele não quer saber que você tirou só para fazer aquele exercício, não. Ele simplesmente vai lá e aplica a multa. Isso. Se a fiscalização chegar e pegar, é multa. É porque é um EPI, é um EPI de segurança, né? Mais alguém? Ei, professor. Pois aqui, perto de casa, tem uma academia que quando eu entrei, eu tomei foi um susto. Porque a galera lá, ela treina no gramado sintético e todo mundo à vontade. Quando não é descalço, é de meia. Sem pressão, todo mundo. Mas é o quê? Musculação? É musculação. A regra da academia é meteu o dedinho, deixou o tênis de lado e a negada vai treinar de meia ou descalço. Tomara que a fiscalização nunca chegue. Mas se a fiscalização chegar, é multa, viu? Pô, não é? Eu achei assim, um tanto quanto curioso, né? Eu sinceramente nunca tinha visto. É multa. Pois é, e agora... Você trabalha com peso, você trabalha com barras. Imagina um peso cair no pé. Então. Maior sem tênis do que com tênis, né? Pois é. Outra coisa, professor, eu conheço a academia também, que tem um profissional responsável pela academia, ele assina por ela, é dono, mas tem instrutores que não são formados. Estão estudando ainda, mas não são formados. Aí quando chegar a fiscalização, liga para o dono chegar rapidamente e resolve o problema. É o que mais tem. É verdade. É o que mais tem mesmo. Aqui mesmo tem um monte. É o que mais tem. Isso é um erro. É que todo mundo se acha no direito de ser professor de educação física. Mas é isso. Professor, gente, oi. Só para terminando aqui, porque assim, ó, eu tava vendo os vídeos. Eu não sei se o senhor está acompanhando aí o projeto do Flow e do projeto do Sejão. Quem? Do projeto do Flow, que é o Flow, é o podcast. Não sei se você está acompanhando aí. Não sei se está acompanhando aí. Não tenho tempo, não. Porque assim, eu vi o Igor do Flow, ele estava descalço. Renato Cariani ficou meio assim, mas falou assim, olha, o que você está fazendo é errado, mas sendo que está mudando muito a expectativa na academia, essas coisas, eu vou até deixar você treinar descalço. E ele dizendo, fala assim, ó, descalço parece que tem mais vantagem de treinar a perna. É verdade ou é mentira isso aí? É o que eu acabei de falar, expliquei na estante. Fisiologicamente, cinesiologicamente, biomecanicamente, descalço é o ideal. Só que por que não se treina descalço? Porque o tênis, ele é um EPI de segurança daquele espaço. Então, por isso, indica-se que utilize no treinos de membros inferiores o tênis que tem o solado mais reto possível para que você consiga se aproximar da estrutura do seu tripé em contato com o solo. Né? Então, exemplo, se você treina em sua casa, na sua academia, treine descalço.
Agora, se você vai para uma academia povão, por favor, não vá descalço, porque você pode complicar a academia e o responsável por ela, né? Vá com o tênis mais reto possível para treinar inferior. Entendeu? É isso. Podemos finalizar, gente? Beleza, boa noite, hein? Podemos. Pessoal,